pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas de história. Lembrando que nas últimas aulas a gente entendeu um pouco do que foi o processo de independência, né? A gente viu alguns aspectos que estiveram por trás do grito de independência no dia 7 de setembro de 1822, né? E agora a gente vai entender um pouco sobre o Brasil Império, né? O Brasil independente, agora ele vai ser chamado de Brasil Império. Lembrando que o Brasil Império ele vai ter 3 momentos importantes, tá bom? Só que a gente vai se ater nessa avaliação, principalmente no período do primeiro reinado, né? Vai ficar para a próxima avaliação o período regencial e o segundo reinado, tá ok? Então, vamos lá. Então, com a proclamação aí da independência no dia 7 de setembro de 1822, vai abrir uma nova etapa para a nossa história do Brasil, né? Porque agora o Brasil é independente e ele precisa se desenvolver como um Estado-nação, né? E aí, o que vai acontecer? Esse período de império, como eu disse para vocês, é dividido em 3 partes. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Esse período de Brasil Império corresponde desde o dia da independência até 1889, né? E a gente vai entender o que ocorreu nesse primeiro momento, né? Nesse primeiro reinado. Depois da independência do Brasil, a gente vai saber que os Estados Unidos vai ser a primeira nação a reconhecer, né, a independência do Brasil, sabendo que o Brasil ele se torna independente em 1822 e os Estados Unidos reconhece essa independência só em 1824, né? E aí, a partir desse reconhecimento aí dos americanos, Portugal, no entanto, ele só vai reconhecer a independência só em 1825, né? Com a parceria aí dos ingleses por meio de uma assinatura de um tratado de paz. Porém, esse tratado de paz aí feito tanto pelos portugueses com o apoio dos ingleses, eles ainda queriam receber uma indenização de 2 milhões de libras, né? Para conseguir cumprir esse acordo de Dom Pedro I de reconhecer, né, a independência do Brasil e também pagar esses empréstimos, né, feitos aos ingleses, né? Então é importante saber quem foi a primeira nação a reconhecer e por que Portugal demorou tanto a reconhecer a independência do Brasil, né? Neste momento do primeiro reinado, a sociedade era composta aí pela maioria da população escravizada. Então, era mais de 30% de pessoas escravizadas ainda. Apesar do Brasil tornar-se independente, né? Ainda tinham aí mais de 30% de escravizados. Eram 40 milhões de habitantes, né? 30% escravizados, uma pequena parcela da elite agrária urbana e uma grande maioria de pobres livres. Algumas mudanças, né? Com essa transformação aí, o Brasil sendo um império, né? Com a formação de um novo império, é importante destacar que havia necessidade do Brasil ser reconhecido como uma nação. E aí foi necessário a criação de símbolos, a criação de uma identidade para a nova nação. E é dentro dessa perspectiva que vão surgindo várias coisas importantes, né? Várias coisas importantes para a gente pensar. Por que seria necessário uma identidade, né, para uma nova nação? É nesse período, vocês acompanham isso aí já lá na página 300, que foi importante organizar todo um aparato político, um governo aí forte, né, para que o país ele realmente fosse reconhecido pelos demais, né? Por quê?
Por que era necessário ele ser reconhecido como uma nação? Porque a nação ela é definida, vejam aí nesse quadrinho amarelo, que ela é definida tanto pelos aspectos culturais quanto identitários, né? Quando a gente fala sobre esses aspectos, a gente fala daquilo que caracteriza o Brasil, né? E aí, o que a gente vai pensar? A gente vai pensar nos costumes da população, a gente vai pensar nos símbolos, e é justamente o que a gente vê aí, né? Com a representação da bandeira. Então, a bandeira, ela foi um símbolo que representava a identidade da nação, né? Foi importante. Porém, além desses símbolos, além desse aparato da cultura, foi importante ser criada novas instituições, novas leis e novos símbolos. Quando eu falo de novas leis e novas instituições, é porque o Brasil agora ele deveria se desprender das instituições, ele deveria se desprender das leis portuguesas, né? O Brasil ele deveria se organizar juridicamente, sabendo que todo crime que era cometido antes, né, das novas leis criadas para a justiça brasileira no período imperial, era tudo organizado, era tudo julgado a partir, né, das leis das Filipinas, né, que era o aparato jurídico ali vigente em Portugal. Então, já era necessário o Brasil criar os seus próprios mecanismos, né? Suas próprias leis. E é dentro dessa tentativa de criar e estabelecer aí novas instituições e leis é que vai surgir o desejo de criar uma Constituição. E é justamente a Constituição de 1824, que vai ser a nossa primeira Constituição, que a gente vai começar a se identificar como uma nação e ter uma autonomia política, né? Deixando de lado aí Portugal. Porém, essa Constituição ela vai dar um problema, porque ela vai ser outorgada. Quando eu falo outorgada, eu estou querendo dizer que ela foi imposta, né? Apesar de Dom Pedro ele criar uma assembleia para discutir quais seriam os desejos e os intuitos dessa Constituição, a gente vai perceber que essa assembleia ela vai ser realmente formada principalmente por alguns grupos, né? Entre eles o grupo que apoiava o retorno da monarquia, a elite agrária, os liberais, né? Só que o que vai acontecer? Apesar deles todos estarem reunidos para decidir o que estaria, né, nessa Constituição, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Dom Pedro I simplesmente ele dissolve, ele acaba com essa reunião, né? E no mesmo ano ele convoca um pequeno grupo e ele próprio elabora, junto com esse grupo, a Constituição, né? Então, é por isso que a gente diz que a Constituição ela foi outorgada. Então, ela foi feita pelo próprio, né, pelo próprio Dom Pedro I, porque ele vai dissolver aquilo que deveria ser a representação do Brasil, né? Que seria a Assembleia. Então, em 1824, ele vai outorgar essa Constituição. Lembrando que está aí, os principais participantes da Assembleia que foi dissolvida. Eram os grandes proprietários, era a elite agrária, eram os defensores aí da camada média urbana. Aí vocês já estão vendo. Onde está o povo? Onde está os 30% da população que é escravizada? Onde é que está a maioria de pobres livres? Vocês não vão ver, né? Vocês não vão perceber o povo dentro de todas essas estratégias de governo de Dom Pedro I e da sociedade aí dos dos principais componentes aí dos órgãos administrativos do Império, né? E aí o que tinha nessa Constituição?
né? Ela, primeiro, ela é outorgada, porque ela é criada pelo próprio Dom Pedro I. Ela vai estabelecer 3 poderes, né? O executivo, o judiciário, o legislativo, né? E também um detalhe, temos aí o poder moderador. Então, ela vai estabelecer 3 poderes, né? Que deveria fazer o quê? Era responsável pela administração do império, era um poder exercido pelo imperador, ministros e presidentes das províncias, o judiciário, que seria aqueles que elaborariam as leis, né? Era exercido pelos membros da Câmara e do Senado. Temos o poder aí, esse que eu falei, gente, perdão, legislativo. O judiciário seria exercido pelos juízes, nomeado pelo próprio imperador. E tá ali embaixo o poder moderador, né? Que dava para Dom Pedro I poderes ilimitados. Então, tudo que ele pudesse dissolver, ele estaria dissolvendo, né? Tudo que ele pudesse cancelar, ele estava cancelando. Então, essa Constituição aí, ela era um tanto que contraditória, né? Era mais favorecendo aí a posição de Dom Pedro, sabendo que ela estabelecia o unitarismo, né? Estabelecia a subordinação da igreja, né? Para com o imperador, sabendo que as eleições elas seriam censitárias, né? Porque esses votos que estariam sendo feitos, eles só seriam possíveis através de renda. Então, se você não tivesse uma renda, né, com valor de 100 mil réis, você não teria direito ao voto. Outra coisa, né? As mulheres não tinham direito ao voto, a escravidão era mantida, o catolicismo ele vai ser mantido como a religião oficial, sabendo que a igreja era submissa aí ao imperador, e aí o Estado era dividido entre esses 4 poderes. O que a gente tem a dizer, né? O que a gente tem a dizer sobre essa Constituição? Primeiro, que o Brasil torna-se independente, cria sua instituição, sua Constituição, porém, onde está o povo? Onde está a cidadania? Não temos cidadania, né? São alguns poucos que participam da política, da economia, enquanto a grande maioria da população, né, ela é realmente massacrada pela opressão dos poderosos, né? Por todas as determinações das elites agrárias. E tentam, de certa forma, se desvencilhar de algumas tentativas de imposição do governo. E quando a gente fala isso, a gente vai lembrar das críticas do governo, né? Que é justamente o que vai ocorrer aí no primeiro reinado, principalmente quando a gente vai falar de Confederação do Equador e também da Guerra de Cisplatina. A gente vai saber que a Confederação do Equador vai ser um movimento político revolucionário, principalmente ocorrido na região do Nordeste, e vai ter um caráter emancipacionista, né? Então, essas regiões do Nordeste, eles queriam se emancipar, eles queriam se desvencilhar de toda essa dominação do governo de Dom Pedro, né? Eles queriam uma nova Constituição, eles queriam diminuir a influência do governo de Dom Pedro, principalmente nos assuntos, né, regionais. Eles queriam acabar com o tráfico de escravos, né? Queriam organizar forças de resistência e de repressão ao governo, e eles queriam, de certa forma, serem independentes, né? Tá aí a Confederação do Equador. Por que eu tô falando isso, né? Porque essa parte, ela queria tornar-se independente. Lembrando que essa parte que aí está Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, o Ceará, para eles queriam proclamar uma república no Nordeste. E essa república seria a Confederação do Equador. Outra é também os levantes feitos aí na Guerra de Cisplatina, né? Na Guerra de Cisplatina. Vocês percebam que aqui, ó, próximo do Rio Grande do Sul, vai ter um território,
né, nomeado de Cisplatina. Esse conflito ele vai ter início pelo um grupo, né, um pequeno grupo que queria se separar, né, do Brasil e se incorporar na República da Argentina, né? Nesse período do primeiro reinado. Essa província de Cisplatina a gente vai conhecer hoje como Uruguai, que antigamente, né, nesse período do contexto do primeiro reinado, fazia parte aí do Brasil e do controle do governo brasileiro. Então, em 1825, esses grupos aí que faziam parte da Cisplatina, eles queriam se desvincular do Império e queriam se anexar aí à Argentina. Porém, Dom Pedro não vai aceitar isso, né? Então, aí eles vão declarar guerras contra esses que queriam aí se desvencilhar. Então, Dom Pedro vai declarar guerra à Argentina e o exército vai ser derrotado, causando enormes gastos, prejuízos e uma grande maioria de soldados mortos, né? A Inglaterra ainda vai intervir nesse conflito, pressionando o Brasil e a Argentina para assinar um tratado de paz, né? Porém, a gente vai perceber que não vai dar muito certo, né? Assim, a província de Cisplatina, ela vai declarar sua independência, desses dois países, tornando-se, então, nem parte do Brasil e nem parte da Argentina. Vai declarar aí a República do Uruguai, né? Então, a República do Uruguai como um novo país independente. E aí, finalizando aí esse contexto de primeiro reinado, o que vai acontecer? Após esses conflitos aí na região da Cisplatina, o Dom Pedro vai ficar sem saída. Ele vai ficar com seu governo mais desestruturado, com muitos gastos, né? Por conta dessas guerras territoriais. Ele vai ter grande instabilidade econômica, né? E aí vai começar a reinar impopularidade aí do grande Dom Pedro I, né? Por conta desse autoritarismo, né? Que ele tinha de impor os seus desejos frente ao governo do Brasil. Com tanta pressão, o Dom Pedro ele vai abdicar do seu trono, né? E aí ele vai nomear, né, o seu filho Pedro de Alcântara e vai retornar para Portugal. Com esse retorno de Dom Pedro I para Portugal, é interessante a gente entender que a partir do momento que ele retorna para Portugal e ele deixa o seu filho, Pedro Alcântara, a gente já vai ter um novo período para a nossa história, que vai ser justamente o período de regência, né? Dom Pedro I retorna para Portugal e deixa uma criança, né, como governador, né, do Brasil. E aí, dessa forma, vai dar início ao período regencial, onde o Brasil vai ser governado por regentes, já que Pedro Alcântara não tinha idade para governar o país. Então, dessa forma, a gente termina o capítulo, né, para nossa avaliação, e deixo para vocês a atividade no livro. Lembrando que a entrega é no dia 23. Então, na quinta e na sexta, faremos nossos últimos vídeos corrigindo as atividades e também fazendo uma revisão para a avaliação 6.